Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Estamos estudando aqui Doutrina e Convênio, sessão 42, tá bom? A gente parou até no versículo 29, a gente vai do 30 em diante aqui. Um dos comentários aqui no YouTube é da Wanda Canedo Baia aqui, ela reivindicou aqui um comentário que eu deixei, né? Eu falei a respeito da pedra, né? Jogar a pedra na piscina ali, uma pedrona ou uma pedrinha, né? O efeito é o mesmo, vai afundar. E ela reivindicou aqui essa fala, né? Eu até pensei que tinha sido a Marli que tinha comentado, mas ela escreveu aqui, ó. Fui eu que falei a respeito da pedra, em um comentário sobre o pecado, né? Aí ela diz assim, gratidão sempre, até amanhã. Né? É um grupo no WhatsApp, o grupo que o Lucas Guerreiro criou, tá bom? Do estudo do Vem Segue. E nós se reúne ali nesse grupo e fica fazendo debate sobre a aula, né? O que entendeu sobre a aula. É um grupo que eu amo demais, né? E aí, às vezes a gente ouve o comentário, mas não lembra quem fez, né? Não sei se já aconteceu com vocês, de comentar algo que o apóstolo falou, mas você não sabe, ó, falou na conferência, mas eu não sei quem falou, né? Então, a mesma coisa lá do comentário, né? E hoje, inclusive, esse comentário foi falado lá no grupo, mas falou sobre uma treinadora, né, de natação, que ela jogava coisas na piscina para a pessoa ir lá no fundo buscar. E aí, interessante que quanto menor o objeto que ela jogava, né, mais difícil era para a pessoa pegar. Dá para trazer esse comentário também, né, para o nosso ensino, né? Quanto menor o pecado, menos você se preocupa com ele, é mais difícil de você querer tirar de você, né? Você acha que não tem importância. Então, gratidão, Wanda, por estar sempre acompanhando a mensagem, tá bom? E pelo seu comentário. Vamos lá aqui para versículo 30 em diante, seção 42. O contexto histórico aqui, né, agora vai falar mais especificamente sobre a lei da consagração, tá bom? A lei da consagração, a gente não vai viver quando a gente está lá no céu. Não que não tenha a lei da consagração no céu. Acredito que é essa a lei do Senhor lá no céu. Mas o que eu quero dizer é que a gente não vai chegar no céu e vai falar, agora eu vou viver a lei da consagração. Não, nós temos que viver a lei da consagração aqui na Terra. Então, tem alguns comentários sobre a lei da consagração aqui. Quando Joseph Smith ele estava em Ohio e recebeu essa lei, tá bom? Porque eles estavam orando para receber essa lei, porque lá em Ohio já tinha um grupo de membros da igreja que estavam reunidos e faziam uma espécie de lei da consagração, né, que era uma comunidade unida, tá bom? Onde eles achavam, tudo é de todo mundo, né? Inclusive tinha uma pessoa lá que qualquer pessoa podia ir morar na fazenda dele. Tinha espaço lá, pode construir sua casa aqui e tal. Então, a gente reconhece o esforço deles de viver o mandamento ali, de tentar viver a lei, né? Tá bom? Mas eles tinham poucas informações sobre essa lei, perguntaram a Joseph Smith. Joseph Smith falou, vamos orar. Né? É muito bonito isso, ele não inventa algo. Ele fala, a gente tem que receber revelação do Senhor, vocês precisam orar e eu vou orar também. E o Senhor revela a ele o princípio dessa lei da consagração, que é bem diferente do que eles estavam vivendo aqui, vai dar para a gente fazer algumas comparações. Quando Joseph Smith, então, estava em Ohio, ele recebeu essa revelação, ele manda uma carta para Martin Harris, né? Aqui no livro Revelação em Contexto diz assim, ó, né? A carta que ele recebeu mandou para Martin Harris diz: recebemos a lei do reino quando chegamos aqui, escreveu Joseph Smith a Martin Harris em fevereiro de 1831. E os discípulos deste local receberam alegremente, né? Que as pessoas receberam com alegria essa revelação que nós estamos estudando aqui. Bom, conforme eu falei, o povo já estava disposto, né, a obedecer. Tinha lá uma comunidade, né, que eles fizeram, conforme essa parte da fazenda, que eu estou falando que várias pessoas foram morar na fazenda ali do irmão, né, e não precisava pagar aluguel, nada disso. Né, acreditavam que tudo era de todo mundo. O nome dessa organização que eles haviam feito era A Família, tá bom? Então esse era o nome que eles haviam dado ali,
e muitos estavam vivendo. Porém, Joseph Smith ele faz um comentário, né, sobre a maneira que eles estavam vivendo aqui, ó. Diz aqui, ó, como resultado, os conversos estavam nas palavras de Joseph Smith indo para uma destruição rápida quanto às coisas temporais, pois acreditavam pelo que tinham lido nas Escrituras que o que pertencia a um irmão pertenciam a todos os irmãos, né? Então, isso causava um pouco de confusão. A gente tem uma história, eu acho que no livro Santos, né, de uma família, né, uma mulher, aliás, ela vai lá e pede, né, o relógio de bolso, né, da outra família emprestado, e aí ela vende, né, o relógio, e quando ela, não lembro se é a mulher, mas foi a família, vendeu ali e usou o dinheiro, e aí quando foi questionada sobre isso, mas não é de todo mundo, né, e não é assim que a lei da consagração funciona, né, já pensou? Eu quero ir para a praia, viajar, aí eu vou pegar o carro do bispo ali, aí eu vou lá, uso a gasolina dele, entrego o tanque vazio, né? Não é assim que funciona, tá bom? Então aqui, segundo as palavras de Joseph Smith, isso seria uma rápida destruição para eles. Então ele vai mostrar aqui a questão da lei da consagração, alguns princípios que foram ensinados. Bom, aqui também fala que a lei da consagração é dedicar algo, né, para o propósito sagrado. Isso que significa, dedicar algo para um propósito sagrado ali. E fala também que a lei da consagração, aqui a obediência a ela, era algo voluntário. Os membros da igreja não eram obrigados a viver essa lei, tá bom? Cada um exercia o seu arbítrio ali para escolher se deveriam seguir ou não. Aqui eu peguei um comentário também lá no livro Revelação em Contexto, né? Que é um comentário de Gordon Ben Hinckley, tá bom? Que eu encontrei lá e eu quero compartilhar com vocês, né? Certa ocasião alguém falou, né? Fez um comentário sobre o dízimo, né? Pegou e falou assim: olha, a gente vive hoje a lei do dízimo porque a igreja não foi capaz de viver a lei da consagração. Bom, aí Gordon Ben Hinckley ele faz uma correção sobre essa fala, né? Ele diz aqui, ó: o presidente Gordon Ben Hinckley ensinou que a lei do sacrifício e a lei da consagração não foi encerrada e ainda estão em vigor. Então essa lei da consagração ainda está em vigor. Quando nós estamos no templo, nós fazemos convênio de viver a lei da consagração, que é consagrarmos a nós mesmos ao Senhor, ao nosso tempo, talento, tá bom? E tudo que o Senhor requerir de nós, tá bom? Então a lei continua em vigor, não foi cancelada não. Vamos lá então aqui para a Doutrina e Convênio, seção 42, a partir do versículo 30 aqui, diz assim, versículo 30 e 31. Eis que te lembrará dos pobres e consagrarás as tuas propriedades para o sustento deles, aquilo que tiveres para ser-lhe dá, como um convênio e uma promessa, que não poderão ser violados. E se deres dos teus bens aos pobres, a mim o farás. E eles serão entregues ao bispo da minha igreja e aos seus conselheiros, e 2 dos eldres dos sumos sacerdotes que indicar, e tiver indicado e designado para esse propósito. Então aqui coloca algumas regras, né, sobre a lei da consagração. A primeira coisa que falou aqui é quando nós entregamos, né, quando fazemos a igreja, fazemos ao próximo, ao pobre ali, o Senhor fala, a mim o fizeste, né? Semelhante ao que está escrito lá em Mateus 25, né? Quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Bom, aqui, né, nós devemos lembrar que Edward Packer é que estava conduzindo aqui essas coisas. Então, ele era o bispo responsável para fazer a manutenção. A lei da consagração não significa só doar, significa receber também. Acredito, né, que se hoje nós fôssemos viver uma lei da consagração tal como estava mostrando aqui, as famílias necessitadas receberiam. Acredito que eu receberia mais do que eu estaria doando, né? Então, cada família tem talvez algumas famílias doariam mais do que estariam recebendo na lei da consagração. Eu acredito que eu estaria recebendo do que doando, tá bom? Vamos lá. Então, Edward Packer aqui tem um comentário aqui que ele implementou a lei da melhor maneira possível, porque por conta do arbítrio dos irmãos, né, cada um podia escolher por si só,
alguns, né, não quiseram, alguns ficaram ressentidos, alguns saíram da igreja, mas era algo voluntário, você não era obrigado a cumprir essa lei para ser membro da igreja, né? E alguns, né, houveram processos, né, como é que eu falo, alguma coisa judicial a esse respeito. E sobre isso eu tenho um comentário, né? Quando Joseph Smith chegou em Ohio, né, foi pedido para que ele morasse em uma fazenda, que era a fazenda lá de Lyman Cooper, tá bom? Lyman Cooper, ele estava vivendo nessa questão das famílias, né? Aquela organização, aquela sociedade, tudo é de todo mundo. E aí convidou, não, Joseph Smith, vem morar com a gente, né? E a revelação para Joseph Smith, lá em Doutrina e Convênio 41:7, diz assim: e também é certo que meu servo Joseph Smith Jr. mande construir uma casa onde morar e traduzir. Então, nessa revelação, falou que ele não deveria ir morar lá na fazenda desse Lyman, vou ler o nome de novo aqui, Lyman Cooper, né? Não deveria ir morar lá, mas deveria ele construir a própria casa e ir morar lá com a sua família. Isso é muito bom, porque o que acontece? Esse Lyman Cooper aqui, ele não é Lamen, né? Lamen é negócio de miojo, é Lyman Cooper. Eu acho que se lê dessa maneira. Bom, esse Lyman Cooper, o que aconteceu? Quando houve a lei da consagração, ele vivia de uma maneira, ele concedeu a fazenda dele para muitos membros da igreja morar, construírem suas casas, mas depois ele se arrependeu. Ele se arrependeu e aí teve que todos saírem da fazenda dele, e não dá para pôr uma casa nas costas e sair, né? Então as pessoas perderam, né, a sua... E vai colocar onde essas famílias, né? Muitas tiveram que ir para se alocar para outros locais ali. Então veja quando o Senhor fala para Joseph Smith, olha, construa a sua própria casa, né? Não é para ir morar lá. Então veja que evitou que ele estivesse na mesma situação daquelas pessoas, tá bom? Então, muito importante receber revelação do Senhor. Às vezes tem um negócio que parece de ouro para nós, né? Eu devo fechar esse negócio que aqui eu vou ganhar mais dinheiro. E aí tem um outro negócio ali, aqui é menos dinheiro, mas é mais seguro, o que eu devo fazer? E aí a pessoa às vezes fica com olho de bomba, né? E não ouve a voz do Senhor. Se a voz do Senhor é melhor ficar com esse pouco aqui, né? E aí a pessoa vai no negócio maior, porque é maior lucro, maior dinheiro, e aí toma um calote, aí perde, além de não ganhar dinheiro, vai tomar um prejuízo aí. É só um exemplo que eu estou dando. E aqui, né, a gente viu que Joseph Smith, ele seguiu, né, a revelação, e ele não foi morar na fazenda desse Lyman Cooper, né? E ele havia se arrependido ali, e aí então ele acabou expulsando todo mundo da sua fazenda, e aí as pessoas ficaram sem ter onde morar. Claro que foram realocadas para outros locais, né? Essas famílias aqui. Mas veja só que interessante, a lei do Senhor aqui no versículo que nós lemos, né, é diferente da maneira que ele estava vivendo. Por exemplo, aqui fala que deveria ser entregue ao bispo, e o bispo conduziria as coisas, tá bom? Então era por meio de papel mesmo, né? Você entregava a sua propriedade. Então a pessoa que depois se arrependesse não podia tomar de volta, né? Assegurando, não é questão de enriquecer a igreja, mas assegurando as famílias que estavam morando naquele local. Olha o constrangimento que tiveram que passar, tá bom? Então veja que a maneira que o Senhor instituiu é melhor. Aqui fala, né, que deveria ser entregue ao bispo, conforme falou aqui. O dízimo e as ofertas também nós entregamos ao bispo, né, ao bispo e aos conselheiros ali na igreja também, tá bom? Então não cabe a nós decidir o que vai se fazer com o dízimo e as ofertas, né? Um exemplo, né? Por exemplo, eu tenho o dízimo e eu não posso pegar o dízimo e falar, eu vou pegar esse dízimo aqui e vou ajudar o meu vizinho que está precisando de alguma coisa. Eu não posso dar algo para o meu vizinho que não é meu. Tudo que eu ganho, aliás, vem do Senhor. Tudo é do Senhor, mas o Senhor, ele reivindica, ele pede de volta ali uma 10ª parte do que eu ganho, mais as ofertas, tá bom? Então eu não posso pegar e falar assim, o meu dízimo eu vou dar de uma maneira diferente, e vou dar desse jeito, porque é o Senhor que vai falar da maneira que ele vai usar o dízimo, não é eu que vou decidir ou fazer
com que eu iria devolver ao Senhor para outras pessoas. Então é errado a gente pegar e querer fazer de outra maneira. A maneira certa o Senhor já instituiu aqui, que é por meio do bispo. Continuando aqui, ó, versículo 32, diz assim: E acontecerá que, uma vez entregue ao bispo da minha igreja, e depois de haver ele recebido esse testemunho concernente à consagração das propriedades de minha igreja, de modo que elas não possam ser tomadas da igreja, conforme meus mandamentos. Todo homem será responsável perante mim como um mordomo, e aos seus próprios bens. E o que tiver recebido por consagração, aquilo que for suficiente para si e sua família. Então, observe, né, que a lei aqui ela é muito clara nesse respeito. Você acaba sendo mordomo. Quando você entrega ali, você é mordomo daquilo do Senhor. É uma mordomia. Você vai prestar conta daquilo. Por exemplo, se eu estivesse vivendo a lei da consagração naquela época e o Senhor falasse, olha, por meio do bispo, ó, você vai cuidar desta fazenda aqui, plantar tudo. Então eu ia plantar, eu sou mordomo daquilo. Todo o excedente, eu ia tirar o sustento da minha família ali, da fazenda, mas todo o excedente seria ao bispo. Eu entregaria ao bispo, seus conselheiros, porque ele iria direcionar para outras pessoas. De igual modo, ele poderia designar outras famílias a trabalhar com a minha família na fazenda para multiplicar ali as plantações e assim por diante. Mas a lei da consagração significa você ter o suficiente para a sua família e o excedente, né, você entregava ao bispo ali. Então, isso que é uma lei da consagração. Então, vejo que eles estavam orando pela lei, a lei é recebida aqui no caso. Vamos ver aqui, versículo 43, vamos aqui, ó, versículo 43 em diante. E também, se houver propriedades nas mãos da igreja, ou qualquer de seus membros após esta primeira consagração, mais do que o necessário para o seu sustento, o que for o resíduo, ou seja, a sobra, né, deverá ser consagrado ao bispo e será conservado para que, de tempos em tempos, seja dado ao que não tem, a fim de que todo homem necessitado possa amplamente ser suprido e receba de acordo com as suas necessidades. Portanto, o restante será guardado em um armazém, ou seja, fazer um depósito, guardar ali, né, para tempos de dificuldade ou para quem precisasse, para dar aos pobres e necessitados, segundo designado pelo conselho da igreja e o bispo e seus conselheiros, e para comprar terras e benefícios da igreja, para a construção de casas de adoração, ou seja, essas ofertas que nós fazemos também servem para construir igrejas e coisas assim, construir templos, tá bom? Aqui eu achei interessante que falou que também esse excedente, ele era para ajudar pobres e necessitados. Então, o dízimo e a oferta que nós fazemos também ao Senhor, ele serve também não somente para ajudar os membros da igreja, mas para ajudar outras pessoas também, tá bom? Conforme catástrofes, né, que acontecem, furacões, né, conforme teve aí a enchente, né, que deixou muitas pessoas desabrigadas. Então, serve para isso, para ajudar não somente membros da igreja. E sobre isso eu tenho um comentário aqui, aí nós finaliza a mensagem aqui, ó, Gálatas... Não é esse não. Eu vou comentar aqui vou pegar aqui, rapidinho. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Aqui é outro comentário, né? Que o tempo está pouco aqui, eu acabo me apavorando. Bom, lá em Gálatas 6:10, fala assim: de sorte que de tempos em tempos façamos o bem, mas principalmente aos domésticos da fé. Então aqui Paulo fala que nós devemos fazer o bem a todos. Mas o que você acha que quer dizer? Principalmente aos domésticos da fé, cuidar dos seus, tá bom? Então eu lembro quando nós tivemos aí muitas famílias vindo da Venezuela,
minha ala acolheu bastante gente, mas também acolheu famílias que veio da Venezuela que não eram membros da igreja. Então também teve um cuidado e ajudou, alugando uma casa, colocando móveis nessa casa, tá bom? Então a gente ajuda o próximo também sem ser membro da igreja. Mas aqui o que Paulo fala é que façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, ajudar ali a gente em comunidade também. Né? É o que eu entendo aqui, né? Vou até ler de novo, ó, Gálatas 6:10. De sorte que enquanto de tempos em tempos façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, né? Ou seja, aos da família da fé, né? Tem uma tradução que fala principalmente aos da família da fé, ou seja, aos irmãos e irmãs, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, porque o tempo já passou, tá bom? Aí amanhã a gente continua aqui, porque tem outro comentário eu vou unir a Tessalonicenses aqui, e aí eu vou deixar marcado aqui para a gente não esquecer. Eu achei muito importante, então eu volto nesse comentário depois. Tá bom? Então, gratidão mais um dia estarmos juntos estudando as Escrituras. Compartilhamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.